A gente sabe que muitos consagrados precisam de um milagre. Já leram o evangelho de hoje? Hoje Jesus vai curar um cego. Jesus é aquele que se aproxima ou faz com que os necessitados se aproximem dele, ele não foge, aguarda, olha e se coloca à disposição para ajudar. O cego gritava: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. As pessoas passavam e deixavam ele para lá. Porque para as pessoas o mais importante era estar com Jesus. E para Jesus, naquele momento, o importante era estar com aquele cego. Ele precisava. Ele manifestou uma fé grandiosa. Ali havia uma cegueira física. Exatamente. Ele que antes enxergava, por causa de um problema, ele perdeu a visão e gostaria de voltar a enxergar. E nesse momento, Jesus, que ele vai gritando: Jesus, o que você quer de mim? Ele diz: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Eu quero enxergar de novo. Jesus disse: enxerga, a tua fé te salvou. A igreja precisa de um milagre. A igreja católica, muitos consagrados, aliás, a grande maioria precisam de um milagre, igual a este do cego, porém, no sentido espiritual. Precisa-se de um milagre para cair toda a cegueira espiritual que, infelizmente, entrou dentro da nossa igreja católica. Nossa Senhora disse, e eu vou ler para você esta mensagem, ou um trecho dessa mensagem: a grande cegueira espiritual penetrou na casa de Deus e os meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Lembrai-vos sempre, em Deus não há meia-verdade. Os inimigos agirão e o brilho da verdade se apagará em muitos lugares. Sofro por aquilo que vem para vós, disse Nossa Senhora lá em 2019. Mas a mensagem, a última, que foi a de sábado, né? Nossa Senhora fez um alerta também interessante, quando ela fala novamente dessa cegueira espiritual. Coragem, meu Jesus precisa de vós, escutai-o. Não vos afasteis da verdade. A ação do demônio causou cegueira espiritual em muitos consagrados, e a grande embarcação, que é a igreja, caminha para um grande naufrágio. Como já disse, não vos esqueçais das lições do passado. Quando Nossa Senhora fala das lições do passado, Nossa Senhora está se referindo aos ensinamentos de sempre da igreja. Aquela verdade que a igreja defendia há 100 anos atrás deve defender da mesma forma. O pecado que a igreja condenou há 100 anos atrás, há 200, 500 anos atrás, tem que ser condenado da mesma forma. Por que que, digamos, há 50 anos atrás, as pessoas iam à Santa Missa e o padre alertava sobre determinados pecados e dizia: cuidado que se você morrer nesse estado, você perde sua alma. E muitas pessoas perderam mesmo suas almas porque não obedeceram à igreja. Mas por que que hoje o discurso mudou? Ou seja, aquele pecado que mandou muitas almas para o inferno, agora não manda mais? Aí é que está o perigo. Aí é que Nossa Senhora vem e diz: a grande cegueira espiritual tomou conta de muitos consagrados. Claro que não são todos, mas a grande maioria está contaminada. E é preciso que haja um milagre na vida dessas pessoas. Eles precisam do milagre. Do mesmo milagre do cego. Ou seja, precisa se aproximar de Jesus e pedir a cura da cegueira. Só que a do cego era física. A de muitos consagrados é cegueira espiritual. O nosso papel de católicos é rezar pela igreja, amar e defender a verdade, denunciar o que está errado e seguir em frente em direção a Jesus. A fumaça do demônio causará grande cegueira espiritual em toda parte e muitos abandonarão a verdadeira igreja. Vós sois do Senhor e ele vos espera de braços abertos. Ficai com Jesus, nele está a vossa salvação. Acolhei o evangelho do meu Jesus, pois somente assim podeis testemunhar a vossa fé.
Aconteça o que acontecer, permanecei fiéis às lições do passado. Onde não há plena verdade, não há presença de Deus. Avante sem medo. Então, estamos vivendo tempos difíceis, meus irmãos. Mas não desista de ser católico. Eles precisam do milagre, porque estão cegos espiritualmente. Muitos de nós também podem estar precisando do milagre por causa da cegueira espiritual, porque a pior cegueira é a espiritual. Tem pessoas que não enxergam, tem problema na visão física, mas tem Deus no coração, dão testemunho e evangelizam e faz coisa extraordinária. Mas aqueles que perderam a graça, tornaram-se cegos espiritualmente, defenderam aquilo que não se pode defender, ou defendem aquilo que não pode ser defendido, e aí a contaminação vai tomando conta da humanidade. É na verdade de Deus que a gente encontra salvação. Não há duas igrejas de Jesus, só há uma. Quem é católico, seja católico. Quem é de Deus, seja de Deus. Defenda a verdade. Ame sempre a verdade. Não se preocupe, porque Deus está do seu lado. E Deus tem o poder de transformar. Leia com calma o evangelho de hoje. Um cego grita por Jesus. Qual o milagre que você está precisando nesta segunda-feira? Qual a graça que você precisa? Confie em Jesus, que cura aquele cego. Se o seu problema existe, você precisa pensar que existe um grande Deus que pode resolver o seu problema. Se você está doente, seja qual for o problema, não interessa. Se você tem um problema e você é incapaz de dar solução, busque Deus. Chame por Deus, tenha fé que o milagre vai acontecer. É dessa forma que a gente vive mais perto de Deus, confiando nele, acreditando na sua palavra, não duvidando.